Olá, oitavo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula, mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 4, né? Iremos estudar hoje as páginas 111 a 115. Então gostaria que vocês pudessem estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Na aula passada nós estudamos as principais características da globalização, conhecemos um pouco sobre essas características, né, que faz parte da globalização. E hoje vamos estudar um pouco sobre os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, os países emergentes. Então gostaria que vocês acompanhassem aí comigo a aula de hoje. Então aqui nós temos como tema os grupos de países no mundo globalizado. Aí acompanha aí comigo na página 111. Classificação desses países. Então, no atual estágio da globalização, os países passaram por um processo de reorganização de sua estrutura política e socioeconômica. Iremos agora identificar os grupos de nações que emergem dessa nova organização, ou seja, dessa nova organização chamada globalização. Então, nós iremos aqui iniciar pelos países desenvolvidos. O que são países desenvolvidos? São aqueles países ricos. Então, são chamados de desenvolvidos todos os países com elevado nível industrial. Então, todos aqueles países que são, tem um nível industrial, tem muitas indústrias, eles são conhecidos, são chamados de países desenvolvidos. E eles se destacam na produção tecnológica, pois investem em pesquisa científica e tecnológica de ponta, ou seja, são países bem avançados tecnologicamente, como informática, robótica e engenharia genética. E na área social tem excelente padrão de desenvolvimento humano, né? Então são países industrial, tanto na questão tecnológica e também no desenvolvimento humano. Aí vai entrar, um dos fatores que contribuem para o crescimento da humanidade, ou seja, do seu desenvolvimento. E nesse conjunto podemos destacar alguns países, que são desenvolvidos, que são países ricos. Podemos destacar os Estados Unidos, o Japão, a Europa Ocidental, nós temos aí a Alemanha, a França, a Noruega, Dinamarca e entre outros países. E devemos destacar que esse grupo não é homogêneo em sua totalidade, além de apresentar alguns dos problemas dos países em desenvolvimento, como a questão da violência urbana e também o desemprego, Mesmo que sejam países ricos tecnologicamente, industrialmente, mas também eles vão apresentar alguns problemas, que no caso aí da violência urbana, quanto maior o país, mais desenvolvido, mais rico, também aumenta a questão da violência e também do desemprego. E aí você pode observar na página 111, nós temos aí uma imagem e diz que a globalização é um dos fatores pelo qual os Estados Unidos difundiram sua cultura e seu modo de vida para o resto do mundo. Ou seja, os Estados Unidos ele influencia todos os países, Os outros países, em sua maioria depende dos Estados Unidos. É como se ele ficasse no centro e todos os países girassem em torno dele. Então ele é que lidera. Então ele é um país rico, país desenvolvido. Então ele termina influenciando nessa questão do modo de vida das pessoas, de todo mundo. Aí temos aqui os países de economia emergentes, que esses países eles são países subdesenvolvidos, mas eles têm um alto grau em tecnologia. Então nós iremos conhecer aqui
alguns desses países que eles são subdesenvolvidos, mas que eles têm um alto grau em tecnologia. Então, esse grupo de países de economia emergentes é constituída por nações que antes eram subdesenvolvidas ou país socialista, que a partir da década de 1950 começaram um forte processo de desenvolvimento econômico industrial. Ou seja, então, quando se fala em países emergentes, são aqueles países, né, que estão em desenvolvimento, principalmente economicamente e industrialmente. Então, são países ex-socialistas que, a partir dessa década aí de 1950, começaram esse processo, né, da questão do desenvolvimento econômico. Então, é uma economia que está crescendo, né, está em desenvolvimento. E esses países apresentam pontos em comum. Quais são esses pontos em comum? Eles adotaram políticas neoliberais com privatizações e abertura de economia, né? Que essa privatização são empresas de estados que o homem ele vende, né, para outros países. Por ter suas práticas orientadas pelas instituições financeiras internacionais, tornaram-se áreas com excelentes condições de retorno para os investimentos dos aglomerados econômicos, como bancos e grandes instituições do mundo desenvolvido. Então, essas empresas de Estado elas são vendidas, né, para outros. E a maioria desses países passou a desenvolver tecnologias próprias, que progressivamente foram aplicadas em diversas áreas, como agropecuária, a produção de energia. Podemos agrupá-los em 3 subconjuntos. Então, esses países aí, a maioria deles, né, começou a desenvolver tecnologia próprias no seu próprio país. Aí podemos destacar o Brasil, México, o Chile, a Argentina, a África do Sul, Índia, China e Rússia. Nós temos aqui abaixo, né, o gráfico com um grupo desses países aí, que eles passaram a desenvolver tecnologias próprias, né, dentro do seu próprio país. E esses países, eles iniciaram o seu crescimento econômico entre as décadas de 1950 e 1970, a partir da abertura de sua economia para a entrada de empresas e capitais transnacionais. Durante muito tempo receberam a denominação de países em desenvolvimento, ou seja, aqueles países, né, que estão crescendo, que estão evoluindo. Atualmente estão em degrau abaixo do conjunto dos países desenvolvidos. Então nós iremos ter aí os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos. E aí eles estão abaixo, né, dos países desenvolvidos. A China, ela começou suas reformas econômicas na metade da década de 1970. Começou sua reforma econômica. Então, hoje nós podemos perceber que a China ela é a segunda, né, em questão da economia. Economicamente, ela está, os Estados Unidos sendo primeiro, ela sendo segundo. Ou seja, sua economia está crescendo a cada dia. Né? Então, ela está quase igual com os Estados Unidos. Por quê? Porque ela permitiu a abertura, né, economicalizada por alguns países. Atualmente disputa a hegemonia econômica mundial com os Estados Unidos, né, o qual eu falei. Então ela disputa essa questão da economia com os Estados Unidos. Já a Rússia, após o fim do bloco socialista e da União Soviética, passou por reformas econômicas que acarretaram um crescimento acelerado. Então a gente pode perceber que a China ela está crescendo, ela está em desenvolvimento, né, disputando com os Estados Unidos. Aí aqui na página 103 nós temos aí a virada, participação de países emergentes e desenvolvidos do PIB mundial em porcentagem. Aí temos aí os países desenvolvidos e os países
emergentes. Aí você pode observar aí no gráfico de 2008 a 2015. Aí nós temos aí 2008 a 2015. Aí você pode ver aí, né, o crescimento aí da questão economicamente. Aí temos aqui abaixo também os tigres da Ásia. O que é esses tigres, né? Esses são os países que eles simbolizam força. Tigre representa um símbolo de força. São os países, né, desenvolvidos, né, economicamente, industrialmente. Então nós vamos ver aqui alguns países que são chamados tigres asiáticos. Aí nós temos os tigres asiáticos, os primeiros, temos aqui a Coreia do Sul, Taiwan, né, e temos os novos tigres asiáticos. Aí você pode observar aí no mapa, por essa corzinha aqui laranja, que representa os novos tigres asiáticos. Então, os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos recebem grandes investimentos de capital e tecnologia proveniente do Japão e dos Estados Unidos. Então, eles recebem esses investimentos de capital, né? Recebem dinheiro para aplicar as suas tecnologias, né? Que vem do Japão e também dos Estados Unidos. Então, o tigre asiático, ele é um símbolo de força. Então, muitos produtos que utilizamos, né, aqui no Brasil, ele vem do Japão e desses países asiáticos. Aí temos aqui na página 114, né, os chamamos de tigre asiático, os países em desenvolvimento do Sul, Sudeste e Leste da Ásia, que desde o ano de 1970 apresentou intenso e acelerado crescimento econômico e industrial, né? Então, esses tigres asiáticos são os países em desenvolvimento, né, que tem um crescimento econômico e industrial acelerado. Aí vamos ver aí alguns países como Hong Kong, Singapura, né, a China, Taiwan. E no finalzinho do século XX, essas nações já se destacaram por sua industrialização e seu processo tecnocientífico. Então, para várias culturas asiáticas, o tigre é um símbolo de força, astúcia e agressividade. Foram essas características apresentadas pelos governos dessas nações ao designarem grande investimento à criação de infraestrutura, tanto na questão do transporte, comunicação e energia, bem como a questão da educação e ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia de ponta. Então são esses países, né, chamados tigre asiático, são os países em desenvolvimento e que eles têm apresentado, né, um forte crescimento, tanto na questão do transporte, da comunicação, energia, na questão da educação e ao desenvolvimento da ciência e também da tecnologia de ponta a ponta. Ou seja, são países, né, que vêm crescendo, estão se desenvolvendo tanto economicamente como industrialmente. Aí temos aqui abaixo, né, você pode observar nessa imagem aí, Singapura, um dos tigres asiáticos, é uma micronação moderna e organizada, né, localizada no sul da península da Malásia, com a maioria da população de origem chinesa. Sua força se revela nos serviços bancários, no turismo e na indústria de alta tecnologia. Na imagem, arranha-céu do distrito financeiro da cidade. Então aí temos aí Singapura, que ele é um dos tigres asiáticos, né? Ou seja, é um dos países que está crescendo economicamente. Então, o modelo industrial adotado pelos tigres asiáticos é o da plataforma de exportação ou industrialização, orientada para a exportação, pois as indústrias transnacionais que se estabeleceram neles e as empresas locais implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado externo, né? Então ele
Esses tigres asiáticos, eles vivem mais a questão da exportação e também da industrialização, né, que são destinados ao mercado externo. Temos aí os dragões asiáticos ou os novos tigres. Então, na década de 1990, houve uma expansão do processo de industrialização dos tigres asiáticos para os seus vizinhos do Sudeste, estimulando um processo de industrialização em países como Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Com o início do desenvolvimento, essas nações receberam investimento de países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e Japão. Elas são chamadas de dragões asiáticos ou novos tigres, né? Então estão crescendo economicamente, né, recebendo investimento desses países aí, do Japão e também dos Estados Unidos. Então, nesses países não foram instaladas indústrias de alta qualificação, e sim tradicionais, como testes de calçados, brinquedos, alimentos e produtos eletrônicos. Mas com essa industrialização, houve o surgimento de milhares de pequenas empresas que produzem mercadorias sob encomenda criadas e planejadas em outras nações. Então, mesmo que não tenha sido instalada indústria de alta qualificação, e sim tradicionais, mas com essa industrialização houve o surgimento de milhares de pequenas empresas a partir, né, dessas empresas aí, tradicionais. Então, apesar do grande desenvolvimento industrial e econômico, os dragões asiáticos não conseguiram superar os diversos problemas sociais, como a pobreza, a violência urbana, déficit habitacional e má distribuição da riqueza. Ou seja, o país ele cresce economicamente, industrialmente, né, se torna um país desenvolvido, mas também com isso vai gerar, né, a questão da violência, da pobreza, né, e também da má distribuição de riqueza. E os países em desenvolvimento? Mesmo com o desenvolvimento de algumas indústrias, as nações em desenvolvimento apresentam um conjunto de sua economia ligado às atividades primárias, como agropecuária, o extrativismo mineral. E o extrativismo mineral, né? No mundo em desenvolvimento são marcantes o grau de pobreza, a baixa expectativa de vida, a péssima distribuição de renda e as elevadas taxas de analfabetismo e desemprego. Diversos países africanos como Angola, Etiópia, Chad, Madagascar, asiático como Afeganistão, Nepal e Bangladesh e o Haiti no continente americano compõem essa extensa lista de países que também pode ser denominado na atualidade de menor socioeconômico, né? Então esses países aí, eles são países em desenvolvimento, né, que apresenta muitos problemas, né, principalmente sociais, tanto a questão da má distribuição de renda, alta elevação de analfabetismo e também a questão do desemprego. Vamos conhecer mais um pouco a questão desses países aí, né, o grupo de países tanto desenvolvido como subdesenvolvido. E vimos aqui que os países em desenvolvimento são países que estão caminhando para uma vida melhor. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu irei passar uma atividade, vocês vão fazer no caderno. E na próxima aula a gente conclui esse capítulo. Então, fiquem aí todos com Deus e até a nossa próxima aula.